Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo esta aula, nós agora vamos falar sobre o fim do Império, a crise, do Império Brasileiro, a proclamação da República, tá? Que é um tema muito importante e que vai ter uma série de fatores que vão criar uma rede, que acaba servindo de justificativo ou de impulso para que a República venha, tá? Um dos fatores que leva à proclamação da República é a abolição da escravidão, que foi o tema anterior, tá? Várias turmas tiveram esta aula na sala, mas agora vocês vão ter essa aula falando bem devagarzinho sobre todos os aspectos, contando causos e fofocas, enfim, tudo aquilo que uma boa aula tem que ter. Então, eu espero que seja útil para vocês. Esta aula é muito importante porque sem ela vocês ficam com um buraco na cabeça quando chegarem no terceiro ano para verem a proclamação da República. Então é importante ter essa aula, é importante assistir e espero que vocês assistam. Então a aula vai começar. Quando a gente fala de fim do Segundo Reinado, nós temos N fatores que vão contribuir para esse processo. Um processo que começa na década de 1870 a ganhar corpo, ainda que ele só deslanche realmente na década seguinte, que é a década de 1880. Aqui eu listei uma série de fatores que vão empurrar o fim do Império. É uma rede de fatores, não é um fator mais determinante que outro, tá? Então eu listei aqui fortalecimento do Exército com o fim da Guerra do Paraguai, a fundação do Partido Republicano, a questão religiosa, a questão militar, a difusão das ideias positivistas, a própria estranheza do regime monárquico dentro de uma América que era republicana nesse momento, não tínhamos mais nenhuma monarquia, a abolição da escravidão, que tira do imperador um dos pilares de sustentação, que era o apoio dos fazendeiros escravistas do Vale do Paraíba, e a questão da sucessão ao trono. Vou explicar todas elas. Começando pela questão do Exército, tá? Aqui nós temos a ilustração no cantinho do Ângelo de Agostinho, pai dos quadrinhos no Brasil, o ilustrador mais importante da época. Ele diz o seguinte: de volta do Paraguai, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, o voluntário volta ao seu país natal para ver sua mãe amarrada a um tronco, horrível realidade. Vejam bem, durante a Guerra do Paraguai, nós tivemos a mobilização dos chamados voluntários da pátria, e alguns desses voluntários da pátria eram escravizados que ganharam a liberdade por lutarem contra o Paraguai. Ok, tá? Quando o exército volta vitorioso da guerra, nós tínhamos tido 5 anos de contato mais próximo com países que já tinham abolido qualquer forma de escravidão. Nós vamos ter um exército que era muito mais negro do que aquele exército que tinha ido, e nós temos uma questão que vai ser apresentada naquele momento. Esse exército, agora, ele não vai aceitar ser rebaixado à condição de segunda força militar mais querida pelo governo, que a primeira era a Guarda Nacional. Então nós vamos ter tanto a resistência desse novo exército que volta da Guerra do Paraguai a ser desmobilizado no sentido de receber menos apoio, menos armamento, de ser rebaixado mesmo diante da Guarda Nacional. Isso aí é algo importante. E nós vamos ter também um exército que vai, em larga medida, estar cada vez mais comprometido com a abolição. Tá? Isso vai crescendo ao longo do tempo. Daqui a pouco a gente vai falar da questão militar. Esse conflito com a Guarda Nacional, ele vai estar também marcado pelo fato de reformas da Guarda Nacional terem tornado essa força auxiliar ainda mais elitista, exigindo um aumento da renda mínima para o recrutamento. Então, se a gente tinha um exército de feições populares, a gente tem uma Guarda Nacional cuja origem ela está muito mais nas elites. O exército ele também vai começar a fazer algumas exigências, de não ter que fazer papel de polícia,
que muitas vezes era cobrado do próprio exército em algumas situações, tá? E que só fosse mobilizado para a guerra mesmo, ou para intervenção em revoltas que pudessem colocar em risco a estabilidade nacional. Então, assim, o exército volta vitorioso e quer mudanças, né, na forma como ele era tratado. A questão aqui, né, da estranheza de uma monarquia entre as repúblicas, né? Somos da América e queremos ser americanos. E para aqueles indivíduos que assinaram o Manifesto Republicano de 1870, como Quintino Bocaiúva, Joaquim Saldanha e outros, a maioria dos que assinam são do Rio de Janeiro e são membros das camadas médias. Então, assim, não está sendo fundado aqui ainda o Partido Republicano, mas é lançado o manifesto, e é um manifesto de dissidentes, gente que tinha saído do Partido Liberal, e que querem o quê? Né? Eles querem uma república, e uma república com grande participação popular. A gente vai acabar chamando essas pessoas, né, esses homens aqui, do manifesto de jacobinos, né, porque diante daquilo que serão os republicanos majoritários, eles são republicanos radicais. A partir de 1870, da mesma maneira que nós temos a multiplicação dos clubes e sociedades abolicionistas, teremos a multiplicação dos clubes republicanos. Tá? O partido mesmo só vai ser fundado em 1873, e ele não vai ser fundado como Partido Republicano, mas como Partido Republicano Paulista. Isso aqui já sinaliza algo que vai marcar a Primeira República, 1889-1930, que é o quê? A não existência de partidos nacionais relevantes. A maioria dos partidos eram partidos provinciais, no caso do Império, ou estaduais, no caso da República, sendo o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, né, que vai ser fundado posteriormente, os mais importantes. Dom Pedro II não vai reprimir ou mandar o gabinete reprimir esses republicanos, muito pelo contrário, né, vai inclusive dar a esses republicanos a isenção da necessidade de jurarem fidelidade ao imperador, que era algo requerido de todos os deputados. Tá? Então, nós voltaremos a ouvir falar, né, desses primeiros republicanos lá do Rio de Janeiro, porque todos eles vão participar ativamente da proclamação da República. Quintino Bocaiúva, Joaquim Saldanha, Silva Jardim, Lopes Trovão, etc, etc, etc. Eles eram, no geral, os primeiros republicanos eles eram federalistas, no sentido de defender maior autonomia para as províncias. O partido que vai ser fundado, ele é fundado principalmente por fazendeiros do café. O seu primeiro congresso vai ser na cidade de Itu, e o deputado Prudente Moraes, que vai ser o terceiro presidente da República, o primeiro presidente civil da República Brasileira, ele vai ser o primeiro presidente deste partido. Tá? Então havia 133 convencionais, ou seja, homens participando dessa convenção, 78 eram cafeicultores e 55 tinham outras profissões. Aqui nós temos o escudo do Império, né, e o barrete frígio, o barrete da liberdade, né, associado aí à Revolução Francesa, à República, à liberdade, substituindo a coroa imperial, né, nesse brasão que vai ser a primeira bandeira, né, do Partido Republicano. Nós teremos, né, uma pequena revolta, e essa revolta ela recebeu algumas matérias, né, em jornais, principalmente quando houve os protestos aqui no Brasil de 2013, 2014, por conta que começaram com um movimento contra o aumento das tarifas de ônibus em São Paulo, então se ressuscitou a tal da revolta do Vintém. Porque o que acontece? Né? A Câmara decide pelo aumento das passagens dos bondes. E isso vai gerar uma grande insurreição popular, que vai ter a participação, né, de militares de baixa patente e desses republicanos radicais, principalmente o Lopes Trovão. A situação, né, de revolta vai se estender pelo centro, né, da corte do Rio de Janeiro, ruas importantes vão ser embarricadas, e os sujeitos que estavam protestando tentarão, inclusive, se aproximar do Palácio do Imperador, né, liderados por Lopes Trovão, que queriam entregar um manifesto ao próprio imperador, e aí
A polícia não vai dar conta, o exército vai ser chamado, nós vamos ter mortos e feridos, e o próprio imperador Dom Pedro II vai lamentar publicamente, vai se desculpar publicamente pelo acontecido, porque era algo inédito no seu governo, que as forças, né, pelo menos ele assim percebia, né, que as forças do exército e da polícia matassem cidadãos que estavam protestando na cidade. Mas a revolta do Vintém, 1879-1880, já mostra, em parte, como, né, os republicanos eles tinham a capacidade de mobilizar massas a partir de questões que eram questões urgentes da população, como a questão econômica, a passagem do transporte público mais importante da época. Tá? Temos a questão da crise da sucessão, né? E agora é uma hora que eu até vou ter que falar de algumas fofoquinhas históricas, né? Porque isso é importante, história tem personagem, história também é feita de pessoas. Dom Pedro II, né, e a imperatriz Teresa Cristina tiveram 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, mas somente as 2 meninas, a princesa Isabel e a princesa Leopoldina, sobreviveram. Elas vão casar com príncipes estrangeiros, o conde D casa com a princesa Isabel, o duque de Saxe casa com a princesa Leopoldina, e a princesa Leopoldina vai ter 4 filhos homens em rápida sucessão. Os 3 primeiros meninos nascem no Brasil, o 4º já vai nascer na Europa, não era necessário, mas que os primeiros nascessem no Brasil era importante porque eles estavam diretamente na linha de sucessão ao trono brasileiro. A princesa Leopoldina vai morrer com 23 anos em 1871 e Dom Pedro II vai buscar os 2 netos mais velhos que serão educados no Brasil. Em especial, né, aquele que está ali na foto com o imperador e a imperatriz, o Pedro Augusto, que vai ser preparado pessoalmente pelo imperador, da mesma maneira que ele cuidou com muito cuidado da educação das princesas, né, das filhas, ele vai ter muito mais esmero ainda na educação desse filho, né, desse neto, que muito possivelmente, né, alguns imaginavam, seria o 3º imperador do Brasil. E dentro dos círculos monarquistas havia aqueles que defendiam que ele sim fosse o imperador e não a princesa Isabel, né, quando chegasse a questão. A princesa Isabel passou 10 anos casada e não teve nenhum filho. Ela chegou a ter uma filha que morreu, né, durante o parto. E aí muitos acreditavam que ela não teria filho nenhum e que ela deveria abdicar do trono em favor do sobrinho. Só que a princesa Isabel vai ter 3 filhos em rápida sucessão, né, depois que ela consegue. Então ela vai ter, né, um primeiro filho em 1875, depois outro em 1878, 1881. Estava garantida a sucessão através da princesa Isabel, e aí o Pedro Augusto, que era o neto primeiro, ele vai ser afastado da linha de sucessão ao trono. Isso vai, inclusive, fazer mal à saúde mental, né, desse príncipe, que vai terminar, né, seus dias em um sanatório. Né? Ele efetivamente não vai conseguir lidar muito bem com isso, com essa situação que vai se apresentar diante dele, porque ele era o 2º na linha de sucessão e, de repente, ele vai, né, virar o 5º na linha de sucessão, se eu não contei errado. Muito bem. O que pesava contra a princesa Isabel quando se tratava da questão da sucessão? Mesmo nós tendo existindo mulheres monarcas no século XIX, como havia em tempos anteriores, inclusive a principal monarquia do mundo tinha uma rainha/imperatriz, que era a Vitória, né? Havia aqueles que não queriam a princesa Isabel governando, mesmo com as limitações parlamentaristas brasileiras, porque ela era uma mulher. Então, alguns defendiam que ela deveria renunciar, primeiro em favor do sobrinho, depois em favor do filho mais velho. Outro ponto que pesava contra a princesa Isabel era o fato de ela ser muito católica. Então ela era aquilo que se chamava de ultramontana, ela considerava que o poder do Papa estava acima dos poderes civis, ou assim, né, os seus inimigos políticos queriam fazer crer, e que se por acaso ela se tornasse imperatriz, o Brasil acabaria, né, sendo dominado, né, pelo Vaticano. Então, havia muitos positivistas dentro dessa classe política, havia muitos maçons dentro da classe política, e eles não viam com bons olhos uma maior influência católica. E havia aqueles que, acreditando que por ser mulher ela não era capaz de governar, imaginavam o seguinte: quem vai governar o Brasil é o marido, é o Conde D. E o Conde D
ele sempre foi visto como uma pessoa um tanto antipática pelas elites brasileiras, e essa antipatia até pode ser fruto de uma má compreensão. Além de estrangeiro, ele sempre, desde jovem, ele sofreu um dano, né, auditivo, então ele ouvia mal, então poderia parecer que ele não estava dando atenção, quando na verdade ele não estava conseguindo ouvir, a não ser que a pessoa passe muito próximo do ouvido dele. Mas o fato é que os republicanos, os jornais republicanos, eles vão se esmerar em atacar a figura do Conde D e serão os primeiros, inclusive, a começar, né, os discursos difamatórios em relação à atuação do Brasil na Guerra do Paraguai, porque o Conde D tinha sido, né, o último a comandar as tropas na época, na reta final da Guerra do Paraguai. Então, ele também não era bem visto no exército, porque se esperava que um comandante militar do próprio exército assumisse, e Dom Pedro nomeia o Conde D. Então, a princesa Isabel, ela acaba sendo mal vista, né, por alguns e não sendo considerada apta a governar o Brasil. Parte da responsabilidade, né, por essa estranheza em relação à princesa Isabel por parte da classe política existir, era do próprio Dom Pedro II. A princesa Isabel, ela foi regente por 3 vezes, 1871, né, quando a irmã morre e Dom Pedro vai à Europa buscar os netos, 1875-76, 1887, 88, tá 1700, mas tá errado ali. Ela vai ser regente nesse período, mas fora isso, Dom Pedro sempre tentou manter a filha fora dos assuntos de Estado, quando deveria, né, fazer o possível para que ela se tornasse, né, uma figura reconhecida como futura imperatriz do Brasil. A charge aqui do lado, que é de 1882, né, do Ângelo de Agostini, mostra o Dom Pedro sendo derrubado do trono. Essas charges, né, que eram charges pouco elogiosas a Dom Pedro dormindo, Dom Pedro caindo do trono, ou seja lá o que for, elas são charges que vão se tornar cada vez mais frequentes na década de 1880, porque a saúde do imperador efetivamente vai se deteriorando. Apesar de Dom Pedro não ser muito idoso, ele está, né, como centro desse Estado brasileiro desde os 5 anos de idade. Então ele aparenta ser mais velho do que ele era e ele vai sofrer de alguns problemas de saúde que vão tornar a sua participação nos assuntos de Estado cada vez mais difíceis, principalmente na década de 1880. No próprio ano de 88, ele estava na Europa e ele adoece e, inclusive, a maioria dos que estavam ao seu redor acreditavam que ele iria falecer na Itália, né? E ele acaba se recuperando e volta para o Brasil. Além disso, o próprio Dom Pedro, né, declarou mais de uma vez que o sistema republicano era o melhor de todos. Tá? Então, aqueles, né, que queriam a república, vários deles pretendiam pelo menos esperar a morte de Dom Pedro, mas as coisas acabaram se precipitando. Questão religiosa. Tá? Então ali a gente tem o Papa Pio IX, o Papa da Unificação Italiana, um Papa ultraconservador, reacionário até, que vai tentar, durante seu pontificado, entrar numa luta contra as ideias que ele considerava modernas e daninhas, né, ao espírito cristão católico europeu. Tá? E ele, né, vai incluir entre as ideias condenáveis a maçonaria, que era uma instituição ligada, né, à república, ligada à luta contra a escravidão, ligada ao iluminismo. E que dentro da Europa ela vai ser, né, vista como uma instituição que era contra a Igreja Católica. Então, em 1864, o Papa ele vai emitir uma bula, que vai para toda a Igreja, determinando que nenhum católico poderia ser maçom. Só que no Brasil, todos os maçons importantes eram católicos e participavam das missas e patrocinavam os eventos da igreja e pertenciam às irmandades, enfim, não havia incompatibilidade entre o catolicismo e a maçonaria. Como Dom Pedro, por conta do padroado, ele poderia ou não permitir que uma determinada ordem do Papa entrasse em vigor no Brasil, a bula não entrou em circulação aqui. Então, no Brasil, continuou do mesmo jeito que estava. Só que em 1872, religiosos que abraçaram, né,
as ideias do Papa, que eram chamados ultramontanos, que o verdadeiro poder está do outro lado dos montes, né? Esse termo surge na França, ou seja, em Roma, né? Eles vão começar a agir contra os católicos maçons. Então, o que acontece? Dia 3 de março de 1872, na loja maçônica Grande Oriente do Vale do Lavradio, no Rio de Janeiro, o padre José Luiz de Almeida Martins vai fazer um discurso celebrando o Visconde de Rio Branco, pai do Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia, que na época era presidente do Conselho de Ministros, primeiro-ministro, portanto, e era o grão-mestre maçom, né? E ele vai, né, elogiar a atuação do Rio Branco na promulgação da lei do ventre livre. O bispo da cidade, do Rio de Janeiro, Dom Lacerda, ele vai insistir publicamente, repreender, né, o padre, insistir que ele deveria abandonar a maçonaria seguindo a bula de 1864. O padre não somente não vai obedecer o bispo, como vai, né, mandar publicar em vários jornais o seu discurso. Aí ele sofre uma represália disciplinar, ele vai ser proibido, né, de exercer as ordens sacras, ou seja, rezar missa e tudo mais, né, que um padre faz. E a maçonaria, que tinha várias facções no Brasil, vai se unir contra a Igreja Católica, acusando esses bispos que estavam, né, pressionando o padre maçom, né, e outros maçons de jesuitismo. Lembrem do ódio, né, que os iluministas vão alimentar contra os jesuítas, que vão ser identificados com tudo que havia de atrasado. Então, se fala de jesuitismo, é um eco lá do século XVIII, né? Você está trazendo aí ideias que são ideias antigas com uma nova roupagem. Muito bem, então a gente vai ter uma guerra nos principais jornais do Brasil. E aí a gente vai ter o bispo de Recife e o bispo de Belém também fazendo cumprir a ordem, né, do Papa. Esses bispos, eles vão, né, proibir os maçons de participarem dos ritos católicos e de receberem, inclusive, a extrema-unção, né? Então o cara está morrendo, ele sempre foi um bom católico, pelo menos se via dessa forma, ele nem vai receber a extrema-unção. Isso vai causar, né, uma revolta muito grande. E o que vai acontecer é que os senadores e deputados vão usar, né, do padroado, afinal, quem pagava o salário desses prelados, desses padres, era o próprio Estado, vai usar disso para mandar prender o bispo do Recife e depois o bispo do Pará, né, que a sede era Belém. Eles vão vir para o Rio de Janeiro para julgamento. A Santa Sé, né, então a Igreja Católica, vai protestar, estão prendendo bispos no Brasil. E o parlamento vai rachar, porque havia aqueles que eram católicos fervorosos ou que não eram maçons e consideravam que a Igreja Católica estava sendo ultrajada. Ligado a essa confusão da questão religiosa, a gente vai ter até uma pequena revolta, tá? Que já caiu na Olimpíada de História, que é promovida pela Unicamp, Olimpíada Nacional, né, de História, que é sobre a revolta dos quebra-quilos, que é uma revolta que vai acontecer no Nordeste em 1875, Pernambuco, e que está ligada a duas coisas. Uma é essa insatisfação com a prisão dos bispos e a pressão sobre a Igreja Católica, e a outra é a adoção do sistema de pesos e medidas no Brasil, né? A substituição de antigas medidas como pataca, milha e por aí vai, pelas que nós usamos hoje, e que não tinha sido ainda aceita ou muito bem aceita em muitas regiões do Brasil, principalmente no interior. Como é que vai se dar a conciliação? Dom Pedro vai demitir o gabinete, que era formado por maçons, e vai instituir um novo gabinete, liderado pelo Duque de Caxias, que não era maçom. E vai conseguir, né, vai anistiar os religiosos que estavam presos e vai conseguir um compromisso da Santa Sé, ou seja, da Igreja Católica, do Vaticano, de que não iria exigir que a bula fosse cumprida no Brasil. Essa situação não vai deixar ninguém satisfeito. Os maçons vão se sentir ultrajados, né? O imperador se dobrou, e os católicos vão continuar se sentindo também, né, ultrajados,
porque não houve punição para aqueles que mandaram prender bispos, ou a bula não vai entrar em efeito no Brasil. Quando eu falei católicos, estou falando desses católicos que apoiam as ideias que vêm do Vaticano, porque todos esses brasileiros envolvidos na confusão, salvo raras exceções, se consideravam católicos, tá? E aqui a gente tem uma charge, né, e está escrito assim: Sua Majestade aproveita a ocasião para, não desfazendo o macarrone do Papa, fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. Então aí a gente tem sílabus é a bula, o prato de feijoada é a Constituição do Brasil. Ninguém vai ficar feliz, né? Aqui, uma outra charge do Bordalo Pinheiro, de 1875, afinal deu a mão ao palmatório. Então a ideia que essa charge passa é que o imperador é fraco e acabou se curvando diante do Papa. Como a princesa Isabel, ela interveio, né, de uma certa maneira, enviando cartas ao pai, pedindo que Dom Pedro II se curvasse ou aceitasse, né, as determinações do Papa, aqui nós temos mais uma questão, né, que vai atrair atenção negativa para a princesa. Lembrem lá que eu falei da questão do fato dela ser muito católica, e alguns dizerem, olha, se ela for, né, imperatriz, o que ela vai fazer? Ela vai colocar o Brasil subordinado ao poder do Papa. Bem, qual vai ser a reação? Porque reação haverá, né, por parte da classe política a essa questão religiosa. Vai ser a Lei Saraiva. Ela não vai vir só por causa disso, mas ela virá também por causa disso. Então, que é uma reforma eleitoral acontecida em 1881. Houve algumas mudanças, né? O voto, ele continua censitário, mas agora ele passa a ser direto, ou seja, não tem aqueles eleitores que vão votar em quem vai votar. Então agora, para votar, você tem que ter uma renda de 200 mil réis, ou seja, sob a exigência de renda. Os analfabetos perderam direito ao voto. Isso vai ser uma bomba, por quê? Porque ao tirar do analfabeto o direito de votar, o que acontece é que muita gente mesmo, vai deixar de poder votar, né? Qual era o critério para você provar que era alfabetizado? Saber assinar seu próprio nome, tá? Mas muita gente não sabia. Aliás, eu estava ontem na farmácia e houve uma situação que nos dias atuais gerou constrangimento, que uma senhora que estava, né, bem vestida e que parecia ser uma senhora, né, que não era de uma situação socioeconômica muito baixa, ela precisou assinar alguma coisa, ela estava acompanhada e a pessoa diz, ela não assina. Como assim ela não assina? Não, ela só coloca o dedo, ela não é alfabetizada. Situações como essa são mais raras hoje, mas o Brasil no século XIX era um país de analfabetos, tá? Então, eu estou falando que eu não identificaria aquela senhora como analfabeta visualmente para ela, mas era uma pessoa que não tinha sido alfabetizada, tá? Quem também não vai votar, né? Então, assim, não vota o analfabeto, não votam os praças do Exército, da Armada e do Corpo Policial. Isso só vai ser mudado, totalmente abandonado com a Constituição atual, 1988. Além dos funcionários públicos dos cargos mais baixos, eles também não votam. Vai ser criado o título eleitoral. Vai acabar o voto por procuração, tá? E quem não é católico agora pode votar e ser votado. Isso é importante, tá? Isso é importante. Nós não vamos ter uma ampliação do eleitorado, né? Na verdade, vamos ter uma redução, porque antes da reforma votavam 1.114.066 brasileiros, a gente tinha os dados, e depois da reforma, quando se faz o primeiro censo, vão votar 145 mil pessoas, ou seja, 1,5% da população brasileira. Aqui os títulos eleitorais, cada província tem um título diferente, São Paulo, Pernambuco, não há uma formalização, né? Isso só vai vir depois de 1930. E a Lei Saraiva, né, além de liberar o voto e a candidatura para os não católicos, ou seja, da cidadania aos não católicos, ela vai conceder direito de voto a quem possuía diploma superior. Como também nas reformas aí da virada, né, de 1800 para a década de 1880, nós vamos ter a abertura dos cursos superiores às mulheres no Brasil, houve algumas mulheres que tentaram votar, porque afinal de contas, o título, né, você ter um diploma de nível superior te isentava da renda, você podia votar porque você era doutor, e se chamava assim, né, porque efetivamente
os doutores podiam votar e, bem, havia mulheres nessa condição. E aí? Uma dessas mulheres, né, que é a Isabel de Matos Gilon, que era baiana, dentista, residente no Rio Grande do Sul, ela conseguiu tirar o título, né? Só que veio a República e aí ela acabou não votando. Tá? As mulheres elas só vão ter o direito de voto garantido a partir de 1932. A Gilon, né, há uma discussão se ela conseguiu votar em eleições locais no Rio Grande do Sul ou não. Tá? Outra reação também, né, ao poderio da Igreja Católica, uma retaliação, foi um decreto de 25 de abril de 1874 que vai instituir a obrigatoriedade dos cartórios para o registro civil. Veja, ninguém era obrigado, né, a casar no cartório ainda, ninguém era obrigado, né, a registrar seus filhos nos cartórios, mas esses cartórios deveriam existir para garantir os direitos dos não católicos. Isso já acontecia de forma limitada para atender aos imigrantes protestantes, mas não era obrigatório que tivesse em todas as grandes cidades e nada disso, em todos os municípios. Agora é. Então, a Igreja Católica vai perdendo o controle dos casamentos, dos registros de nascimento e de outros, né? O Estado vai ocupando esse lugar. Isso tudo é retaliação pela questão religiosa, tá? A influência do positivismo. E a gente já falou do positivismo outras vezes, né? Não vamos nos aprofundar aqui. Então a gente sabe que o positivismo é uma doutrina filosófica surgida na França no século XIX, ligada às ideias iluministas, tá? Que defendia o método científico, a educação, as relações éticas e igualitárias e que se baseava na noção de ordem e progresso, que vai estar presente na nossa bandeira. As ideias do Comte, né, que é o grande expoente do positivismo, né, e o fundador, né, o cara que cunha a palavra sociologia, vão ser muito influentes no Brasil, principalmente no meio militar. Os positivistas, eles vão defender uma religião racional, então rompimento, inclusive com as tradições católicas, protestantes ou o que quer que seja, uma nova proposta religiosa baseada na razão. Defendem o progresso social, defendem, né, o desenvolvimento tecnológico e científico, a indústria, enfim, e eles vão defender que devem governar os melhores, tá? E a monarquia, efetivamente, não é o governo dos melhores, a monarquia se baseia na hereditariedade, só é o governo dos melhores se você considerar que, dentro das famílias reais e imperiais, corre um sangue especial, algo que os torne superiores aos demais. Então, mas isso não é racional e os positivistas não defendem isso. O grupo que recebe, né, a maior influência positivista é exatamente dos jovens militares que vão se formar nas escolas, né, do Exército, que recebem, né, professores que vêm da França principalmente ou formados na França. O grande expoente entre esses militares é o Benjamin Constant. Tá? Ele, né, vai ser engenheiro, vai ser professor da Escola Militar da Praia Vermelha, onde hoje é o IME, era lá a escola que depois vai virar a AMAN. Ele vai dar aula na escola politécnica, na escola normal, na escola superior de guerra. Ele vai ser um dos fundadores do clube militar. Ele, depois que vem a República, ele vai ser ministro da Guerra, vai ser ministro da Instrução Pública, o que seria, né, o ministro da Educação. Ele vai ser o defensor do serviço militar obrigatório. Ele era um pacifista, mas ele vai defender a ideia, né, do cidadão soldado. Cada cidadão deveria estar sempre pronto a defender o seu país, daí a questão do alistamento obrigatório. É ele que é o autor, né, do hino à bandeira e por aí vai. Figura fundamental dentro da questão militar, que a gente vai começar a falar agora, e também na formação, né, desses cadetes na escola militar, que serão ativos aí dentro do movimento republicano. Tá? Muito bem. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. A gente sabe que o exército volta da Guerra do Paraguai mais negro e com uma configuração mais popular. Essa configuração mais popular, ela já começou a se desenhar na década de 1850, quando se eliminou, né, o princípio de que você precisaria pertencer a uma família nobre para ter preferência nos postos mais elevados.
Às vezes a gente não entende, mas, por exemplo, o Duque de Caxias, ele sentou praça, se não me engano, com 5 anos de idade. Era simplesmente algo honorífico, ligado ao fato dele ser de uma família nobre. Ele não vai se tornar militar, de fato, aos 5 anos de idade. Mas essa ideia, né, de que determinados postos já estavam assegurados para certas famílias, isso era algo que existia no Brasil. Tá? Então, vai se começar a criar um sistema que ele tende a ser mais meritocrático, os soldos serão aumentados e com essa, né, quebra desses privilégios, o que vai acontecer é que muitas famílias das elites vão preferir a marinha ao exército, ou mesmo vão preferir a Guarda Nacional. Tá? Isso vai abrir caminho para que membros das camadas médias urbanas, pequenos, né, dos funcionários, né, menos graduados, funcionários públicos menos graduados e até de fazendeiros empobrecidos comecem a ter uma maior presença dentro do exército. Então isso é antes da Guerra do Paraguai. Tá? Fora isso, né, cursar uma escola superior do exército era a forma menos custosa no Brasil da época de ter acesso ao nível superior. Tá? Era muito mais caro cursar direito, cursar medicina ou ir para a academia naval. Tá? A Guerra do Paraguai ela acaba aprofundando esse caráter popular e a presença também dos negros. Com o fim da Guerra do Paraguai, nós vamos ter a formação, né, dos clubes e organizações militares, tá? Mas vai passar a ter uma pressão do governo, dos gabinetes, principalmente os gabinetes conservadores, que vão tentar obstruir essa maior organização dos militares e a sua atuação na vida pública, que não era algo proibido por lei, simplesmente não era algo tão visível até então. Tá? E na década de 1870, nós vamos ter, né, com o fim da guerra, uma pressão, né, para o rebaixamento do exército, inclusive o rebaixamento salarial, né, que vai atingir principalmente os praças. Então a gente vai ter umas tensões aí que acontecem antes daquilo que a gente chama de questão militar, que vai pegar de 1884 até 1887. Tá? Aqui uma foto da Escola da Praia Vermelha. Muito bem. Esses políticos, ou seja, o poder civil, vê com maus olhos, né, esse corporativismo dos militares. Então, vão tentar intervir no sentido de, né, obstruir a atuação dos militares na cena pública, seja escrevendo para jornais, se organizando nos institutos e clubes e por aí vai. Tá? O primeiro incidente da questão militar vai vir quando, em 1883, o tenente-coronel Antônio Sena Madureira, guardem esse nome, ele vai liderar um protesto nos jornais contra a reforma do Montepio, que é uma espécie de previdência social dos militares, a grosso modo. Tá? Então, essa reforma das pensões militares, né, vai gerar uma reação dos setores políticos. Então vai haver uma repreensão, né, aos militares que estavam escrevendo aos jornais, e o Sena Madureira ele vai ser transferido da Escola da Praia Vermelha para a Escola de Tiro de Realengo. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe a distância que hoje é Realengo do centro do Rio de Janeiro, e era mais distante ainda no século XIX por conta dos meios de comunicação. O segundo incidente também vai ser protagonizado pelo Sena Madureira, porque ele vai convidar o José Francisco do Nascimento, Dragão do Mar, aquele da greve dos jangadeiros, líder abolicionista, para que ele visitasse a Escola de Tiro de Realengo e recebesse uma homenagem. Essa vinda, né, de um abolicionista, de um líder abolicionista para a Escola de Tiro de Realengo, vai fazer com que os políticos e quem lidera o gabinete são conservadores contra a abolição nesse momento, que querem retardar a abolição, e não aqueles conservadores que compreendem que é impossível, né, não haver abolição, é outra facção. Ele vai ser punido e vai ser mandado para o Rio Grande do Sul. Então vai ser transferido para outra província. Os militares eles vão reagir publicando mais matérias indignadas, né, nos jornais. E aí o ministro da Guerra, Alfredo Chaves, vai proibir que os militares discutissem o caso na imprensa.
Gente, isso é contra a lei, tá? Fique claro, isso é contra a lei porque não havia proibição para que tal fosse feito. O terceiro incidente está ligado ao caso do Coronel Cunha Matos, né, que começa em agosto de 1885. Ele foi responsável por uma inspeção de rotina no Piauí e acabou detectando corrupção, né, em uma unidade comandada pelo capitão Pedro José de Lima. O Cunha Matos ele era ligado ao Partido Liberal e o capitão tinha ligações com o Partido Conservador. O que acontece é que o deputado Simplício de Rezende ele vai acusar o Cunha Matos de se comportar de forma desonrosa, né, na Guerra do Paraguai, usando a tribuna da Câmara. E outros políticos do Partido Conservador vão fazer eco a esta acusação. Tá? Aqui uma foto do Sena Madureira e uma iconografia representando o dragão do mar. O que acontece, né? Pensem aí na honra ultrajada desse coronel. O Cunha Matos ele vai reagir, né, publicando artigos na imprensa e estava proibido pelo ministro da Guerra que os militares publicassem, né, na imprensa nacional sem a devida autorização. Então ele vai ser preso por 2 dias. Só que o que acontece, né, é que isso acaba provocando, né, uma grande indignação em vários militares, né, que de altíssima patente, que eram militares antes da própria guerra, já eram, né, militares comandantes, né, antes da própria Guerra do Paraguai começar. E o primeiro a se manifestar vai ser o José Antônio Correia da Câmara, o Visconde de Pelotas, que era senador pelo Rio Grande do Sul, pelo Partido Liberal. Então, ele vai se pronunciar publicamente dizendo que a acusação de covardia, né, de traição feita ao Cunha Matos, ela repercutia, né, de forma ampla e manchava a honra de todos os oficiais do Exército. O Visconde, né, de Pelotas ele vai argumentar também que quando alguém tem sua honra ultrajada, militar ou não militar, deveria ter o direito, né, de se defender e que os políticos, né, do Império eles estavam se comportando como superiores, como se eles fossem superiores aos militares, mesmo não tendo arriscado a sua vida na Guerra do Paraguai. Ou seja, cria-se um grande escândalo, tá? Mas a honra do Cunha Matos não vai ser limpa ainda. O quarto incidente, né, vai ser de novo o Sena Madureira, que vocês lembram, né, eu tinha comentado, ele vai ter sido removido do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, que vai publicar uma carta no jornal gaúcho republicano A Federação. Como represália, né, o que vai acontecer é que o Marechal Deodoro da Fonseca, que era o comandante, né, no Rio Grande do Sul, ele estava até como presidente da província do Rio Grande do Sul, naquele momento. Ele vai ser inquirido, né, por um outro militar que está ligado, né, que estaria ligado ao grupo que queria calar esses militares que estão envolvidos na questão, se ele tinha dado, né, a autorização para que o Sena Madureira se pronunciasse na imprensa local. Só que antes, né, de qualquer coisa, de qualquer resposta oficial do Marechal Deodoro, o ministro da Guerra vai repreender publicamente o Sena Madureira, passando por cima do comandante local. O Deodoro, né, ele vai autorizar os militares do Rio Grande do Sul a homenagearem, né, o Sena Madureira, e uma outra, né, cerimônia semelhante vai acontecer na Escola Militar da Praia Vermelha. Tá? Então aqui o Marechal Deodoro e o Visconde de Pelotas, ambos, né, militares altamente condecorados e que eram, né, assim, e que vão acabar se unindo aí na defesa do Cunha Matos e do Sena Madureira. O Barão de Cotegipe, que era o presidente, né, do Conselho de Ministros, ele vai exigir que o Deodoro mantenha a disciplina, vai repreender o Marechal Deodoro, e o Marechal, né, vai replicar que ele não via nada, né, nenhuma das manifestações como algum ato de rebeldia ou de indisciplina. Ele vai receber apoio, né, do Visconde de Pelotas, e os dois não eram aliados, eles
eram até publicamente brigados, mas eles vão se unir porque perceberam que eram os militares que estavam sendo atacados, os militares do exército, como um grupo. Tá? O Barão de Cotegipe, e eu lembro para vocês que ele era um antagonista feroz da abolição também, ele vai recuar e vai suspender aquela proibição de que os militares se manifestem publicamente. Tá? Porém, ele vai proibir que os militares se reúnam, tá? À revelia dos seus comandantes, sem autorização. O que vai resultar, né, da desobediência, né, em vários lugares do Brasil, culminando no 10 de outubro com uma reunião no Rio presidida pelo Benjamin Constant. Benjamin Constant, repito, professor da Escola Militar da Praia Vermelha, um militar respeitado e positivista, portanto republicano. Então, ó, nessa salada toda, por conta, né, desse ataque a vários militares de várias correntes diferentes, né, o que vai acontecer é que os militares todos vão se unir, mesmo com as suas diferenças. Uns eram monarquistas, como Deodoro da Fonseca, outros eram republicanos, como Sena Madureira, Benjamin Constant, mas eles todos vão se unir. Como desdobramento desses atos de indisciplina, o Marechal Deodoro da Fonseca ele vai perder, né, o seu comando no Rio Grande do Sul e, em solidariedade, o Sena Madureira renuncia ao seu comando em Rio Pardo, também no Rio Grande do Sul. Né, ele está lá. E os dois vão, em solidariedade, os dois vão voltar juntos para o Rio de Janeiro. Aí o Barão de Cotegipe vai ordenar, né, que o comandante da Escola Militar da Praia Vermelha, que era irmão do Deodoro, impedisse que os alunos fossem prestar, né, homenagem ao Sena Madureira e ao Marechal Deodoro quando eles desembarcassem. Os alunos, no entanto, não obedeceram e foram fardados receber o Marechal Deodoro, e aí, né, o diretor, né, o comandante da Praia Vermelha, vai renunciar, né, vai se demitir do seu cargo. Terminou a questão militar? Não terminou. Vamos para o quinto, né, o quinto incidente. Tá? Os protestos vão continuar, né, principalmente feitos por jovens militares, tenentes e capitães, principalmente daquilo que era chamado de juventude militar. Né? E essa juventude militar, ela é positivista, logo ela é republicana principalmente. Eles vão pedir, né, que o Deodoro da Fonseca, que é amigo do imperador, negocie com Pedro II a limpeza da ficha do Cunha Matos e do Sena Madureira. O Deodoro ele vai, né, tentar, né, dialogar com Dom Pedro II e vai acusar o Ministério de traição, né, o Ministério Cotegipe. Só que o que vai acontecer é que o ministro da Guerra também, né, vai pressionar o imperador para que ele reforme, né, para que ele aposente, para quem não entende o termo, compulsoriamente, nesse caso, o Deodoro. E o Dom Pedro II se recusa, né, a tirar o Marechal Deodoro do serviço ativo. Tá? E aí o ministro da Guerra vai se demitir. Acabou a questão militar? Não acabou a questão militar. Desculpe se está ficando muito longo, não é verdade? Temos o sexto incidente, mas é o último. Tá? O novo ministro da Guerra, ele vai solicitar, né, que os próprios militares, que o Sena Madureira e o Cunha Matos pedissem a limpeza das suas fichas. E eles vão se recusar, porque, enfim, eles se consideram injustiçados. Por que eles têm que se explicar e pedir que as suas fichas militares sejam limpas? O Deodoro, ele vai, né, em vista de novos protestos, ele vai tentar conversar com o imperador, né, comunicando, né, explicando o que está acontecendo, né, e vai pedir, né, para que 50 alunos da Praia Vermelha, que tinham sido punidos e sendo transferidos para a escola de tiro lá de Realengo, eles pudessem ser perdoados, porque isso atrasaria a sua formatura. O imperador, se não reforma o Marechal Deodoro, também não interfere diretamente para colocar fim à questão militar. Tá? Inclusive, vai se dar um afastamento entre o Marechal Deodoro e o imperador Dom Pedro II. Mas a questão militar ela vai chegar ao fim em 1887, no mês de abril, quando o Visconde de Pelotas vem ao Rio de Janeiro dar apoio ao Marechal Deodoro. Aí eles assinam juntos um manifesto
em favor dos alunos das escolas militares que tinham sido punidos. Tá? E aí, em 20 de maio, o Senado vai aprovar uma moção que instava o governo, ou seja, solicitava, mas de uma forma mais explícita, que o governo brasileiro limpasse a ficha do Sena Madureira e do Cunha Matos. A questão militar ela foi aparentemente resolvida, por quê? Porque ficaram as mágoas, ficou o afastamento entre o Deodoro e o imperador Pedro II, então se criou toda uma situação de desgaste entre o poder militar e o poder civil daqueles que estavam naquele momento governando, que eram membros do Partido Conservador, de uma ala muito, até meio redundante falar isso, uma ala muito conservadora do Partido Conservador, chamaremos de uma ala reacionária do Partido Conservador, que estava desconectada de uma certa maneira com as necessidades do país e com problemas que eram evidentes. Essa questão da insatisfação dos militares, a questão da abolição e tudo mais. Aqui um quadro mostrando os patronos da República Brasileira. Marechal Deodoro da Fonseca, que não era, veja bem, não era republicano, mas acabou sendo o primeiro presidente da República. Floriano Peixoto, que era republicano e acabou sendo o segundo presidente da República. Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, que eram daquela ala radical, jacobina dos republicanos que fizeram o manifesto. O Rui Barbosa, que vai exercer, vai ter uma importância muito grande, que era diplomata, político, enfim, vai ter uma importância muito grande nos primeiros anos da República Brasileira, para o bem e para o mal, mas vocês vão discutir isso no terceiro ano, e o Benjamin Constant, que é essa figura, esse expoente dentro desse pensamento militar positivista e que exerce uma liderança sobre a juventude militar quando da proclamação da República. Muito bem, fatores que precipitam a República. Aqui uma daquelas charges que eu falei para vocês, mostrando o imperador dormindo, ou seja, os problemas, o país com uma série de problemas e o imperador alheio a isso. O fato é que a saúde do imperador ela vai declinar rapidamente entre 1887 e 1888, a ponto de muita gente acreditar que ele iria morrer, que ele não iria nem voltar para o Brasil vivo em 1888, mas ele volta. Ao retornar para o país, alguns esperavam que Dom Pedro II abdicasse do trono em favor da princesa Isabel, como uma forma de tentar trazer maior equilíbrio, já que ele estava visivelmente doente, ele esquecia as coisas. É porque Dom Pedro II era um workaholic, dormia muito pouco, lia muito, estudava muito, estava sempre atento ao que acontecia no mundo, ele tinha muitos interesses intelectuais, inclusive. Então, era um homem que aparentava ser muito mais velho do que ele era e estava com uma saúde complicada naquele momento. E ou ele abdicasse ou ele chamasse a princesa Isabel para ter uma participação mais efetiva no governo, fazendo com que a própria classe política, militar, se acostumasse com a presença dela ali. Mas Dom Pedro não vai fazer nada disso. Então, o que vai acontecer é que essa campanha, que é uma campanha republicana, que difama o Conde D por um lado, acusando de ter sido cruel durante a Guerra do Paraguai, de ser um homem desonesto, ter negócios escusos. Por outro lado, é a mesma imprensa que vai pintar Dom Pedro II como um velho incapaz, um velho decrépito. Se vocês acompanharam, a gente estava gravando essa aula em 2024, houve eleições nos Estados Unidos, O presidente Joe Biden, ele pode até ter problemas nesse momento, etc., mas a forma como a imprensa e gente do próprio partido dele trabalhou para criar uma imagem, pegando muitas vezes casos isolados, e criando um discurso articulado que apontasse para uma incapacidade do Biden de ser candidato a uma reeleição. E eu nem estou dizendo que ele deveria ser, o que eu estou dizendo é que, para além de qualquer problema de saúde física e mental que ele tivesse, há toda uma propaganda para que ele se retirasse de qualquer disputa, potencializando aquilo que
ele fizesse, né, de esquisito, de estranho, de engraçado, de atrapalhado e por aí vai. Fizeram a mesma coisa com Dom Pedro II, tá? Não igualzinho, porque séculos diferentes, meios de comunicação diferentes, mas isso foi feito também. Às vésperas da proclamação da República, em 5 de julho de 1889, houve um atentado, né, à vida do imperador. O imperador tinha ido a um teatro na Praça Tiradentes, o Teatro Santana, que hoje é o Carlos Gomes, e um jovem, né, muito bem vestido, atirou contra a carruagem, gritando "Viva a República" e outras coisas. O atirador era um jovem português que estava desempregado e que vai cometer essa violência, né? Ele vai ser capturado pela polícia, vão descobrir que quando ele fez isso ele estava embriagado, que ele vai contar vantagens, né, inclusive dizendo que ele tinha atirado contra o imperador, e o imperador vai perdoá-lo, não vai querer levar o caso adiante e vai considerar que aquilo deveria ser esquecido. O fato desse jovem português ter atirado no imperador não quer dizer que o imperador não fosse popular, tá? Mas que esses incidentes, né, eles acontecem no momento em que a monarquia ela é cada vez mais questionada nos jornais, questionada pelo meio militar e perde relevância entre os fazendeiros, mesmo os fazendeiros conservadores do Vale do Paraíba, porque veio a abolição e eles ficaram muito ressentidos, né? As discussões a respeito da vinda da República, elas eram abertas no momento, né, da proclamação, antes, né, até da própria proclamação, tá? A proposta mais popular era esperar que Dom Pedro II morresse, tá? Os dois países que os republicanos brasileiros usavam como modelo de perfeição eram os Estados Unidos e a Argentina. Nesse momento, a Argentina tinha superado, né, décadas de guerra civil, de instabilidade política e passava por um período de desenvolvimento social e econômico muito grande. Então, veja, né, esses republicanos disseram, a gente tem que seguir os bons exemplos da América. Eu, normalmente, quando eu dava aula no terceiro ano, né, e a gente começava, antes era assim, hoje já não é, onde eu dou aula, a gente começava falando da proclamação da República, revisando isso e falando do início da República Velha. E eu sempre falava para os meus alunos e alunas o seguinte, olha, a República viria. Era algo inevitável, dada a conjuntura política e social da América e do Brasil. O que não quer dizer que fosse necessariamente, tivesse que ser necessariamente como foi, através de um golpe militar, por exemplo, antes da morte de Dom Pedro II. O fato é que o Brasil, né, era uma anomalia nas Américas e em vários lugares a monarquia ela estava sendo questionada, ou velhos modelos de monarquia estavam sendo questionados. Então, assim, viria a República. Podia vir como veio, podia vir com a morte de Dom Pedro II, podia vir de uma forma que a gente nem vai parar para ficar imaginando, podia vir durante o governo da Princesa Isabel, mas era questão para pouco tempo. Tá? Não era algo assim, ó, que surpresa, o Brasil virou república. Agora, a forma como foi feita, ela tem características que se remetem à conjuntura política, social do Brasil naquele momento. Tá? Aí aqui, nesse mesmo slide, vai falar de como a Lei Áurea tira um dos pilares de suporte da monarquia, que eram aqueles fazendeiros escravagistas, o Barão de Cotegipe, que a Princesa Isabel tinha conseguido tirar da presidência do Conselho de Ministros. Ele era senador, ele vai votar contra a Lei Áurea, ele vai dizer que ela tinha perdido a coroa ao fazer a abolição, né, assinar a abolição e apoiar, né, a discussão da lei que acabou rapidamente, né, sendo aprovada. E nós vamos ter uma grande adesão aos ideais da República dentro do Exército Brasileiro. Tá? Muito bem. Ainda como resultado da questão militar, porque eu falei para vocês que ela não acaba quando ela acaba, o Marechal Deodoro ele vai ser nomeado para um comando militar no Mato Grosso. Nesse momento, gente, Mato Grosso é o fim do mundo, né, dentro do Brasil. Tá? Então, ele está sendo, na verdade, recebe um comando, mas é como se fosse uma punição. Ele vai ficar no Mato Grosso até meados de 1889 e volta para o Rio, alegando, né,
problemas de saúde, né? Mas também incompatibilidade, né, de questões de hierarquia, porque o coronel Cunha Matos, aquele, né, um dos pivôs lá da questão militar, ele vai ser nomeado presidente da província do Mato Grosso. Então, como é que um coronel pode comandar um marechal? Então, ele abre mão e volta. Estava com a saúde debilitada, volta para o Rio de Janeiro e começa a ser procurado por militares, né? E por republicanos civis, que vão, né, lembrar que o Marechal Deodoro ele tem uma liderança reconhecida, né, entre todos os militares que se formaram na Guerra do Paraguai, os antes, né, os velhos antes da Guerra do Paraguai, e os jovens militares que ele buscou, né, defender durante a questão militar. E começam a circular boatos, que são boatos plantados, né, por indivíduos ligados ao Partido Republicano e a essa juventude militar positivista, de que o Visconde de Ouro Preto, que era o então presidente do Conselho de Ministros, daí, né, Gabinete Ouro Preto, ele iria mandar prender, né, usar a Guarda Nacional e a Marinha, né, que seriam fortalecidas para reprimir o exército, e ia mandar prender o Deodoro da Fonseca. E o Benjamin Constant, que era o presidente do clube militar. Nada disso se confirma, né? Mas esses boatos eles vão ser espalhados principalmente no centro do Rio de Janeiro, nos cafés, nas lojas, nos quartéis. E aí o Laurentino Gomes, né, que escreveu vários livros de popularização, né, de história do Brasil, porque ele é um jornalista, ele publicou esses tweets, 3 tweets aqui, em 2018, e eu anexei, né, aos slides desde então, comentando como, né, um major, que é o Frederico Solon Sampaio Ribeiro, que vai ser o futuro, né, sogro do Euclides da Cunha, que vocês conhecem, porque é matéria de literatura do 2º ano, dos sertões, né? Ele vai ser um dos pivôs, né, da difusão daquilo que hoje a gente chama de fake news, né? Alimentando aí medos que já existiam, rancores que já existiam, dizendo que o Visconde de Ouro Preto iria mandar prender, né, Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant e outras lideranças republicanas, promovendo uma grande repressão. Por conta disso, gente que não estava nem um pouco, né, mobilizada, vai se mobilizar, né, para correr e evitar essa situação, né, de retaliação do Gabinete Ouro Preto. Tá? Muito bem, ok. E é assim, né, que em 15 de novembro de 1889, a República será proclamada. Há quem discuta, né, principalmente biógrafos do Marechal Deodoro, alguns historiadores, se o Marechal Deodoro ele tinha perfeita consciência de que ele estava derrubando o Império no início. Né? Há quem argumente de que ele acreditava que ele estava derrubando o Gabinete Ouro Preto. Aliás, era isso que Dom Pedro II acreditava também quando ele desce de Petrópolis, que ele estava em Petrópolis. Tá? Mas Benjamin Constant e outros republicanos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Então, militares se unem a fazendeiros do café de São Paulo, principalmente do Oeste Paulista, para fazer a República. E vão usar Deodoro da Fonseca, que era uma liderança militar inconteste, admirado por todos os setores, né, do Exército. Ele vai ser, né, colocado aí no centro dessa ação de derrubada do Império. Né? E aí, né, nós vamos ter, né, uma fonte da época, um jornal, que vai dizer assim: o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Não quer dizer que não tivéssemos republicanos. Nós tínhamos clubes republicanos, movimento republicano, porém, não foi um movimento popular. Não foi fruto de uma revolução, uma revolta popular. Foi um golpe de um pequeno grupo que vai destituir o imperador, que vai proclamar a República, e que em alguns lugares do Brasil a notícia da proclamação da República vai demorar um pouquinho a chegar e muita gente vai demorar a processar essa informação. A primeira bandeira, né, da República do Brasil, que vai ser hasteada pelo José do Patrocínio, que até a véspera era um
apoiador entusiasmado de um terceiro reinado e da princesa Isabel, ela é esta daqui, tá? Imitando o modelo, né, da bandeira dos Estados Unidos, inclusive com 13 listras. E esse retângulo é um quadrado, mas parece um quadrado. Esse quadrado preto que estaria, né, lembrando a contribuição do povo negro, né, à construção do país, e ali as estrelinhas representando as províncias. A proposta da bandeira é a do Lopes Trovão. É esta bandeira que vai ser hasteada no dia 15 de novembro. Tá? Mas não é a bandeira que vai ficar. Logo a gente vai ter o Rui Barbosa chegando com uma nova proposta, em que esse quadrado ele vai ser azul, no verde, amarelo, azul e branco, que eram as cores da bandeira, mais ou menos as cores da bandeira que já estavam, né? E depois nós vamos ter a confecção da bandeira, da nossa bandeira, né? Próxima bandeira atual, até, né, por intervenção do Deodoro da Fonseca, que disse que preferia a bandeira antiga, e porque pegou mal também entre alguns republicanos essa réplica, ou quase réplica, da bandeira dos Estados Unidos. Mas essa questão da bandeira vai ser meio que decidida rapidamente ali, né, logo no início. Aqui, né, é uma das fotos da família imperial. Essa foto ela tem lá no Museu Imperial de Petrópolis. Se forem a Petrópolis, visitem o museu. Lugar belíssimo, né, em que você tem aí a memória do Império, que é também uma memória da história do Brasil. Tá? A família imperial estava em Petrópolis quando chega a notícia de que o imperador deveria descer para o Rio de Janeiro. Ele tinha acabado de sair, né, da missa. A imperatriz Teresa Cristina e o Conde D, eles vão perceber que o que estava acontecendo alguma coisa mais séria. A imperatriz, inclusive, queria voltar ao palácio para pegar as suas joias, mas o imperador disse que não. Ele efetivamente acreditava que estavam derrubando o gabinete Ouro Preto, que já era algo ruim, que já seria uma situação de golpe, mesmo que esse golpe não resultasse na queda da monarquia. Então a princesa Isabel deixa os 3 filhos em Petrópolis, os 3 meninos, que ainda eram, né? O mais velho já era um adolescente, mas o mais novo era uma criança. E os republicanos eles vão começar a insistir que a família imperial deveria partir e os meninos ficariam como reféns. E aí a princesa Isabel vai bater pé que ela não vai embora sem os seus filhos. A família imperial ela vai ser mandada embora do Brasil no dia 17 de novembro, 3 horas da manhã. Por quê? Porque os republicanos temiam uma comoção popular. Tá? Temiam que o povo fosse para a rua, sim, né, contra a expulsão do imperador, que a Guarda Negra, né, entrasse em confronto aberto, né, com as tropas do exército. E aí o imperador ele não queria ir, dizendo que ele não era escravo fugitivo para sair, né, de madrugada, mas ele acabou indo embora. E se criou um banimento ao retorno da família imperial ao Brasil até o ano de 1920. Tá? Com o centenário da proclamação da independência, a família imperial ela já vai poder participar de alguma maneira, né, dessas comemorações. A gente que fala, né, que trata, quando fala dessa questão da expulsão, trata Dom Pedro II como se ele fosse um estrangeiro. Dom Pedro II não era um estrangeiro, ele era cidadão brasileiro, assim como a princesa Isabel não era uma estrangeira, né? A expulsão foi, né, extremamente traumática. A imperatriz Teresa Cristina, que viveu praticamente toda a sua vida no Brasil, a saúde dela estava debilitada, vai se debilitar mais rapidamente, ela vai morrer, né? Não vai demorar muito a falecer. E houve um incidente também, né? Eu falei para vocês que quando a princesa Leopoldina ela morre, Dom Pedro vai trazer os 2 netos, né, para o Brasil, os netos mais velhos. O Pedro, né, que era o mais velho, vai com ele, mas o segundo filho da princesa Leopoldina ele era oficial da Marinha do Brasil. E quando chega, né, no navio a notícia, né, de que tinham proclamado a República, simplesmente o navio vai parar no primeiro porto e ele vai ser obrigado a descer. Ou seja, ele era um brasileiro oficial da Marinha, e ele vai ser, né, largado lá no porto, no primeiro porto em que ele pudesse ficar. Assim, né? É uma situação complicada. E quem está dando essa aula não é uma monarquista, que fique claro, né? Mas
eu acho complicadíssimo essa ideia que se cria, né, e que se reforça, principalmente por conta de uma historiografia que a gente vai chamar de jacobina, porque ela é chamada assim em muitos livros, né, de história do Brasil, que para justificar a República, que eu acredito que fosse um caminho justificável, você tem que demonizar a monarquia, inclusive as figuras ligadas à monarquia. Então, assim, não esperem que eu faça isso, tá? Mas o fato é que começou a República. A nossa República, no início, né, ela vai ter 2 presidentes militares, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. Floriano Peixoto que recebeu ordem, né, ele estava responsável pela guarda do palácio onde estava o Conselho de Ministros, o gabinete. Ele vai receber ordens de atirar sobre aqueles que estavam chegando, né, para depor o gabinete, e ele vai se recusar, dizendo que brasileiros não atiram em brasileiros, né? Então, assim, os 2 primeiros presidentes são militares, vai ser um período atribulado, né, dessa república inicial, mais marcado aí pelas contradições do Deodoro, pela questão da influência positivista, pela discussão de que se o Floriano podia ou não podia ser presidente, se ele não tinha que ter, quando o Deodoro renuncia, ter aberto, né, as eleições para um novo presidente. Ele vai ficar até o final do mandato. E, por fim, o terceiro presidente é o Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente do Partido Republicano Paulista. Ou seja, né, nós vamos ter aí 2 militares, até porque foi um golpe militar, a proclamação da República, e depois os civis assumem, começando aquilo que a gente chama de República do Café com Leite. Mas isso é assunto para o ano que vem, tá? E vocês vão ver, né, isso no terceiro ano. E é isso, chegamos não somente ao final, né, desta aula sobre crise do Império, mas ao final do conteúdo do segundo ano do ensino médio, conforme a programação que a gente tem, e ao final, né, dessas aulas que ficam gravadas e que são acessíveis para quem quer, né, que chegue aqui a este canal. O História Ativa não é um canal, né, muito ativo, para usar a palavra, porque eu gravo normalmente material para os meus alunos e alunas de complementação, né, não vídeos de história regulares. E ele está ligado a um blog que existe desde 2006, se não me engano, que é também o História Ativa, que nasceu exatamente para dar suporte para os meus alunos e alunas, né? Tudo que está lá pode ser usado por quem quer que seja, desde que coloque a fonte, assim como slides, aulas e tudo mais. Então, obrigada a meus queridos alunos e alunas que estão assistindo, a quem mais estiver assistindo. Feliz 2025 para vocês, porque eu acredito que não vai ter mais nenhum vídeo nesse canal. Então, nesse canal em 2024. Tchau, tchau para vocês.